Você acha que ser militar é sinônimo de ser ético? Se você quiser saber se é ou se não é, basta analisar as ações do ministro-general Braga Neto à frente da Casa Civil do governo federal. O ministro Braga Neto anuiu com a nomeação da sua filha para uma diretoria na Agência Nacional de Saúde Complementar. A filha do ministro Braga Neto, dizem, é comunicadora social e trabalha com relações públicas. É o que está nas matérias em revistas e jornais. Portanto, o que a filha do general Braga Neto conhece de saúde complementar, de prestadoras de serviço nessa área? Nada. Absolutamente nada. Eu não sei como é o nome que se dá isso no resto do país, mas aqui no Ceará a gente chama de nepotismo. É quando uma pessoa que tem autoridade nomeia alguém, sua, para um determinado cargo, pelo simples interesse de querer ocupar aquele cargo com uma pessoa do seu círculo íntimo. É uma forma de remunerar a própria família. É antiético, é imoral, vai contrário aos princípios que regem a administração pública. Mas essa ação do ministro Braga Neto não é a primeira nesse governo. O próprio presidente da República, que se coloca como alguém, ainda com a verve militar, egresso da carreira militar, tentou há pouco mais de um ano emplacar o seu filho na Embaixada Brasileira nos Estados Unidos, alegando, dentre outras barbaridades, que era um sonho dele, um sonho de garoto, morar nos Estados Unidos. Olha só, o fato de querer morar nos Estados Unidos pode justificar representar politicamente o Brasil junto aos Estados Unidos? É um absurdo, né? Mas os jornais também dizem que o filho do general Mourão, o vice-presidente, foi promovido algumas vezes no Banco do Brasil. Aquele que é considerado a fina flor da grandeza das Forças Armadas brasileiras, o general Vilas Boas, multiestrelado, há denúncias de que também placou algumas pessoas, duas, salvo engano, no Ministério dos Direitos Humanos da Damares, que parece que é aquela pasta que está aberta para receber todo tipo de gente que não tem habilidade técnica, compromisso republicano, equilíbrio emocional, capacidade intelectual, mas que precisa ser encaixado na estrutura do governo. Os militares tiveram uma reestruturação recente na carreira, salvo engano em 2019. Isto importou uma melhoria remuneratória que os militares tiveram e que os civis não têm. Não tiveram e não têm. Os militares ficaram de fora da reforma da Previdência do Guedes, se safaram da guilhotina do Guedes, que alcançou os civis. Agora mesmo, diz que o ministro Braga Neto da Casa Civil está elaborando, no âmbito da sua pasta, uma medida provisória que vai criar gratificações específicas para militares que ocupam cargos de confiança em postos civis, tanto para praças como para oficiais. Ou seja, o Brasil está sendo militarizado. Há quase 150% de aumento de militares, da ativa e da reserva em postos da administração que deveriam ser ocupados por pessoas civis. Por quê? Porque são diversos, porque têm conhecimentos amplos sobre todos os assuntos
os assuntos que são inúmeros pela complexidade da vida política, pela complexidade das necessidades humanas, né? E que devem ser ocupados por civis e não por militares, né? Porque os militares, ao contrário dos civis, têm uma formação monocromática, hermética, né? Dedicada a um compromisso social que é outro, né? Que tem a ver com a defesa, que tem a ver com uma conduta dentro da operacionalização das Forças Armadas, mas não, né, voltada a responder pelos desafios, né, que a complexidade política impõe, né, à sociedade como um todo. Não por acaso, né, o governador Flávio Dino do Maranhão disse que essa ocupação exagerada dos cargos civis pelos militares era inconstitucional. Né? E para entender como é inconstitucional, basta pensar os cargos que são reservados para as Forças Armadas, para militares, serem ocupados por civis. Seria absurdo, seria inadequado, para não dizer impossível, né? Você colocar um civil para exercer uma atribuição que é de natureza claramente militar. Veja só o que está acontecendo com o estado de saúde do Brasil. Nós temos um general na ponta, na cabeça do Ministério da Saúde e vários outros militares no seu arco de assessoramento direto. O Brasil com mais de 80 mil óbitos de Covid-19. Todos nós conhecemos uma pessoa que foi a óbito, né, por força da Covid, né, se é que não tenha sido nosso parente próximo. Né. O Brasil, né, com 2 milhões de contágios. O Brasil, né, em que a média diária das últimas semanas tem sido mais de 1.000 mortos. O Brasil que está no topo do mundo, dos países mais calejados, dos países mais sofridos com essa pandemia. Por quê? Porque o ministro da Saúde não conhece absolutamente nada de epidemiologia, não conhece nada sobre pandemia, não conhece sobre sistema de saúde, não tem formação técnica para discutir com os gestores da área de saúde, nem do nível federativo, quanto mais internacional, porque não é da área. Né? É claro, né, que ele tem um apoio, né, não digo nem velada, aberta, né, de um presidente que boicota as instruções, as recomendações das autoridades internacionais de saúde, né, que jocosamente trata sobre esse caos como se fosse uma gripezinha, né, uma coisa passageira, né, que vai matar apenas um segmento da sociedade, mas que isso é normal. Então ele tem esse apoio, né, esse apoio sanguinário, né, esse apoio absurdo, né? Mas é um general que está respondendo pela saúde do Brasil e o resultado está aí. Então veja só, é esse Brasil, né, pelo qual você luta diariamente e sofre, que você quer construir? É esse Brasil que você quer entregar para os seus filhos? Eu não vou falar nem dos seus netos, porque pelo andar da carruagem, este Brasil não chegará aos seus netos. Se você, se a sociedade civil não tomar uma atitude, né, no sentido de mudar, né, isso que aí está, o que tem que iniciar a partir das próximas eleições. Porque não basta, para construir um país ético, um país moralizado, né, livre, né, dessa política que dizem que é velha, mas não interessa se é política velha, se é política nova, se é política do futuro, é uma política imunda. Não adianta a gente pensar que o país vai se tornar uma nação
minimamente respeitosa e idônea se a gente mudar só o executivo. A gente tem que mudar também o parlamento. E isso precisa começar pelas cidades. Então fique de olho. Escolha bem seus candidatos, suas candidatas. Pessoas que, quando chegam lá nos postos de poder, atentem para as necessidades dos grupos vulneráveis da população. Porque a gente só vai mudar lá se primeiro a gente mudar aqui no nosso entorno. E essa história de que militar é sinônimo de ética, isso é uma fantasia. Eles já provaram e continuam provando que não tem o menor interesse pelo Brasil. Não vou generalizar todos, mas esses da cadeia de comando. Eles emplacaram a ditadura, eles bancaram o estado de exceção, eles compactuam e participam desse governo absurdo, considerado o pior governo do mundo. Ok? Depois a gente volta com mais comentários.